A prosperidade começa muito antes do dinheiro chegar às suas mãos. Ela nasce quando você entende que existe um diálogo constante entre a sua mente, a sua fé e os resultados que você manifesta no mundo físico. Muitos tentam construir sucesso como quem constrói uma casa sem fundação. Empilham trabalho, esforço, metas e ansiedade, mas se esquecem de olhar para aquilo que sustenta tudo: o espírito, a intenção, a identidade. Quando você aprende a alinhar espiritualidade e mentalidade, o movimento que acontece não é apenas externo, mas interno. Você passa a perceber que prosperar não é apenas acumular, e sim expandir. Prosperidade não é sobre o que você tem, é sobre quem você se torna no processo. A pessoa que vive em constante tensão, acreditando que tudo depende exclusivamente do esforço físico e da luta, ignora uma força essencial que sempre esteve disponível: a fé. Mas fé não é apenas rezar pedindo ajuda quando tudo piora. Fé é confiança ativa. É a energia interna que te faz caminhar mesmo quando não há provas concretas. É a convicção silenciosa que abre portas onde o medo só vê paredes. Quando você começa a usar essa energia conscientemente, cria um campo magnético ao redor de si. E esse campo influencia oportunidades, pessoas, decisões e caminhos. Você se torna alguém que atrai em vez de alguém que implora. Você se torna alguém que inspira em vez de alguém que vive contando moedas e horas. Pense por um momento no seu corpo. Ele é apenas uma casca funcionando? Claro que não. Suas células respondem a impulsos elétricos, suas emoções alteram hormônios, sua mente muda a forma como seu corpo se comporta. Agora imagine sua vida como uma extensão disso. Você vive apenas reagindo ao que aparece? Ou você cria realidades a partir do interior? Quando a espiritualidade entra na equação, você deixa de ser um sobrevivente e passa a ser um co-criador. A diferença entre quem prospera e quem apenas sonha é simples. O primeiro vive no estado mental do já é, enquanto o segundo vive no estado mental do quem sabe um dia. O universo responde ao que você é, não ao que você afirma verbalmente. Se você diz que acredita na prosperidade, mas vibra medo, rejeição e insegurança, seu resultado refletirá isso. Há algo curioso sobre o dinheiro: ele não gosta de prisão. Quanto mais controle, apego e desespero você joga sobre ele, mais escapa por entre os dedos. Existencialmente falando, o dinheiro é energia de troca. Ele vai onde há fluidez, circulação, criação e valor. Quando você reúne fé e mentalidade correta, o dinheiro deixa de ser inimigo ou mistério. Ele vira consequência natural. Pessoas espiritualmente alinhadas sabem que prosperidade não é uma disputa. Elas não tentam roubar o lugar do outro. Elas criam o próprio. Elas não gastam energia tentando provar algo para os outros. Elas constroem silenciosamente e o mundo vê o resultado. Há um poder imenso em alguém que sabe quem é. A mente de um próspero é como um rio: recebe, transforma, distribui e retorna mais forte. Mas por que tantos vivem desconectados? Porque foram ensinados a separar o espiritual do material. Dinheiro não combina com fé. Ser espiritual é viver com pouco. Quem ganha muito perde a alma. São crenças antigas, herdadas de pessoas com medo e culpa. Quando você carrega essas crenças, a sua mente cria barreiras invisíveis. É como um aplicativo rodando em segundo plano. Você não vê, mas ele está consumindo bateria e dados sem parar. Você tenta avançar profissionalmente, mas algo te trava. Você tenta empreender, mas encontra sabotagem. Você consegue crescer um pouco, mas depois tudo retrocede. Não percebe que o problema não está no mercado, no cliente ou no governo. Está na programação interna. Você vive com o código mental do escasso. Espiritualmente, você está pedindo prosperidade com a boca, mas rejeitando com o coração.
A verdadeira prosperidade é sobre servir. Observe os maiores empresários, artistas, líderes ou criadores de impacto. Eles prosperam porque entregam valor real. E o valor que entregam nasce da conexão espiritual deles com propósito. Propósito é a energia mais rentável que existe. Uma pessoa sem propósito pode até ganhar dinheiro, mas se esgota. A pessoa com propósito cria algo que se sustenta. Essa diferença é tão grande que mal percebemos. Uma trabalha para sobreviver, a outra cria para florescer. Você acha que os grandes empreendedores prosperam porque acordam cedo apenas? Não, eles acordam com fome de expansão, não de sobrevivência. Eles sabem que o dinheiro é subproduto. O produto real é a identidade, a visão, a influência, o impacto. Talvez você tenha crescido ouvindo que tudo que é bom dura pouco, ou não adianta sonhar alto. Sua mente foi treinada para rejeitar a abundância. A espiritualidade cura isso. A fé, quando utilizada como força de identidade, reprograma cada camada interna. Não é coincidência que muitos milagres financeiros acontecem depois que alguém desiste de controlar tudo e finalmente entrega. Não no sentido de desistir da vida, mas de largar o controle obsessivo e trabalhar com confiança. Quando você age com fé, seu cérebro muda. Literalmente, neuroplasticidade. Caminhos neurais se reorganizam. Quando você mentaliza prosperidade com emoção e convicção, seu corpo reage como se já estivesse vivendo isso. Você melhora a postura, reduz medo, fala com mais firmeza, observa oportunidades que jamais perceberia. Você cria ambientes magnéticos onde outros apenas passam distraídos. Agora, imagine juntar tudo. Fé profunda, mentalidade próspera e ação consistente. É a tríade perfeita. É como se seu espírito fosse o comando, sua mente fosse o processador e suas ações fossem o programa. Quando o comando é claro, o processador entende e o programa executa. Mas quando o comando é confuso, a mente se enrola e o resultado trava. A fé limpa o comando. A espiritualidade te lembra que você é filho do Criador, não vítima do acaso. Você foi feito para expandir, para fluir, para manifestar. Você pode estar quebrado hoje, mas isso não define quem você é. Assim como uma semente enterrada não está morta, ela apenas está se reorganizando para crescer. A prosperidade começa no silêncio, não no barulho frenético das cobranças. Quando você ora, medita ou se conecta com Deus, algo curioso acontece. As ondas cerebrais diminuem, a preocupação se dissolve e o corpo relaxa. Nesse estado, a intuição ativa caminhos lógicos que o medo bloqueia. Grandes decisões raramente nascem da pressa. Elas nascem da clareza. A espiritualidade te devolve essa clareza. Quando você diz, eu sei que vai dar certo, não está apenas jogando uma frase positiva no ar. Você está ajustando sua vibração interna para magnetizar o resultado correspondente. O mundo físico responde ao emocional. O emocional responde ao espiritual. Essa cadeia é inquebrável. Quando você entra na vida sem fé, os desafios que surgem parecem montanhas. Quando você entra com fé, as mesmas montanhas viram degraus. Às vezes, Deus não muda o caminho, Ele muda você. Porque quando você muda, o caminho se torna óbvio. A mente espiritualizada não espera tudo ser perfeito para começar. Ela entende que o processo é a verdadeira fábrica da prosperidade. Você não está atrasado, você não está condenado, não existe tempo perdido quando você desperta. Observe pessoas que reclamam da vida constantemente. Você sente que elas carregam um peso invisível. Nada flui, nada dá certo. Tudo parece injusto, mas não é o universo punindo, é a mente fechada repelindo oportunidades. Agora, observe alguém de espírito forte, mesmo que não seja rico ainda.
ela sempre encontra soluções, ela sempre ressurge. Ela está sempre em movimento, é a lei da expansão. Tudo o que se abre, cresce. Tudo o que se fecha, seca. Prosperidade e espiritualidade caminham juntas, porque ambas dependem de expansão. Fé te abre, medo te fecha. Quando você ora, você convida a expansão. Quando você reclama, você contrai, e energia não circula em espaços contraídos. A prosperidade é inteligente. Ela observa seu comportamento. Se você mente para os outros, o universo entende que você também mentirá para si mesmo. Se você pede abundância, mas trata dinheiro com descuido, atrai escassez. Se você diz que quer crescer, mas critica quem cresce, você se auto-sabota. Espiritualmente, isso é simples. Aquilo que você rejeita nos outros, você afasta de si. Mente e fé devem trabalhar juntas, não uma contra a outra. Quando você celebra o sucesso alheio, diz ao universo: estou pronto para viver isso também. Quando você inveja, diz: não mereço. É impressionante como pequenas atitudes definem destinos inteiros. Talvez você ainda se pergunte: por que algumas pessoas que oram muito continuam presas, enquanto outras, menos religiosas, prosperam? A resposta é crua, porque fé sem ação cria esperança, não resultados. E ação sem espiritualidade cria esforço, não propósito. Os mais prósperos são os que unem ambos. Eles conversam com Deus e também executam seus planos. Eles meditam e também trabalham. Eles alinham o invisível antes de atuar no visível. Imagine um arquiteto desenhando mentalmente antes de levantar paredes. A espiritualidade é o projeto, a ação é a construção, a mente é o terreno. Quando os três se alinham, a obra fica firme. Você não precisa ver tudo para acreditar. Precisa apenas sentir. Quando você visualiza com emoção, o cérebro entende que aquilo é real. Quando você percebe que a abundância não é pecado, seu espírito relaxa e sua mente começa a buscar caminhos coerentes. Quando você deixa de lado a culpa de prosperar, as oportunidades chegam porque você para de se sabotar. Talvez você tenha medo de não ser aceito. Talvez tenha medo da responsabilidade. Talvez tenha medo de perder. Eu te digo com carinho: medo é a mentira que a alma escuta quando esquece quem é. Você foi criado à imagem do Criador. Você não foi feito para migalhas. Você foi feito para campos férteis. Prosperidade exige identidade, e identidade nasce espiritualmente. Quando você não sabe quem é, tenta se encaixar. Quando sabe quem é, cria espaço. Você deixa de ser consumidor e vira fonte. Você deixa de competir e começa a construir. Pessoas que precisam provar algo vivem cansadas. Pessoas que sabem seu valor vivem livres. A abundância é mais confortável com quem é livre. Pare agora, respire fundo. Imagine sua vida daqui a 1 ano. Imagine acordando no lugar que deseja, cheio de paz, com novas parcerias, projetos que crescem, dinheiro fluindo com naturalidade, porque você faz o que ama. Imagine você abençoando pessoas, transformando vidas, sendo instrumento de Deus. Essa imagem não é fantasia, ela é um roteiro espiritual em potencial. A única pergunta é: você terá coragem de caminhar em direção a ela? Ou continuará sobrevivendo emocionalmente enquanto diz que acredita? O alinhamento entre prosperidade e espiritualidade não é sobre religião. É sobre conexão com seu Criador e com seu propósito. Quando você vive alinhado, não precisa de atalhos, mentiras ou manipulações. Você caminha com força, honra e clareza. Tudo o que você entrega retorna. O que você planta floresce. O que você serve expande. E quando você olha para trás, percebe que o dinheiro era apenas o eco de algo maior, a sua expansão interior. Que sua fé seja âncora e impulso. Que
Que sua mente permaneça aberta para oportunidades e que a abundância encontre espaço no seu coração. Você é criação divina, feito para prosperar. Continue, mantenha-se firme e permita que os frutos venham no tempo certo.